A falta de disponibilidade das pessoas em trocar, em se relacionar, a impaciência para isso e até mesmo a falta de vontade e maturidade para trocas, né? Tá difícil. Ou você não consegue ter uma troca de qualidade, acho que deu uma automatizada até nos encontros. Você tá tendo essa sensação? Porque eu tô tendo. E eu tô ouvindo muitas reclamações a respeito disso. Bom, meu nome é Camila Trindade, eu sou terapeuta, sou taróloga e aqui é um espaço de autoconhecimento e espiritualidade para a gente dar as mãos aqui juntas, para a gente caminhar. E eu acho com toda certeza que o amor é construção. Bom, esse final de semana eu fiz a cerimônia de um casamento de dois grandes amigos que eu amo muito. Eu pude ter a honra de participar desse processo do tal do relacionar-se, que eu pude acompanhar todas as etapas mesmo deles. E como eu trabalho como terapeuta, faço círculo de mulheres, né? Tenho os meus canais aqui, esse e um outro canal no YouTube. Então, acredito que foi a união de tudo isso que me fez também ser chamada para essa grande celebração. E me veio muito forte de trazer esse tema para cá, porque eu percebo o quanto as pessoas estão sentindo isso, sabe? A indisponibilidade para relacionar. E eu até quero incluir um ponto a mais. É a indisponibilidade ou a impaciência de construir. Eu vejo o tanto que nós estamos nos distanciando daquelas coisas que demoram processo. Claro, porque assim, aqui na internet, e isso tem ficado cada vez mais forte, né? As fórmulas prontas, o passo a passo, tá automatizando e colocando as coisas dentro de uma aceleração muito grande. Se antes o poder da idealização, do amor romântico já era altíssimo, imagina agora que a gente está vivendo uma era de carência mesmo, de troca de afeto, onde a solidão está gritando para todas as direções e para todas as idades. Para poder perceber o quanto a própria rotina do dia a dia não tem colocado você nesse estado de insatisfação constante, de se sentir refém de repente do tempo. Parece que o tempo passa e não dá tempo de fazer tudo. Essa vontade, às vezes, de ter trocas um pouco mais profundas e significativas, dando lugar a, nossa, não tenho pressa de ouvir esse áudio, me manda um áudio mais curto, tudo tá muito acelerado. E existem processos que precisam de tempo. E eu acredito que as relações precisam de tempo. Então, alguém salva o nosso tempo. Alguém clama e grita por esse tempo, pelo amor de Deus. Porque tudo tá corrido. Inclusive para relacionar. Não tenho tempo. Porque eu tenho que fazer. Só que no final do dia, a sensação da solidão, de estar sozinho, de colocar lá a cabeça no travesseiro e se sentir tão sozinho, tão sozinha, é gritante. E aí vem a vontade de ter alguém, de ter a troca. Às vezes, até existem pessoas que têm relações, mas não tem tempo de trocar. Chega em casa tão cansada que não tem tempo para conversar. E toda relação precisa de disponibilidade. Uma das frases que eu falei na celebração foi: o amor é construção. E o amor da vida real, não idealizada, mas palpável, é de pessoas que querem todos os dias construir, que vão estar dispostas a olhar para si mesmas e não negar as mudanças, as transformações que precisam. Sabe aquela coisa de alguém falar algo com você e a gente reage da seguinte forma?
Comigo? Eu? Mas eu não. Aqui, você tá falando que eu sou egoísta? Mas deixa eu te lembrar. Aquele dia, quando Marcela chegou e falou com você que você deveria poder ajudá-la, o que você falou? Você falou que não ia ajudá-la. Egoísta é você. Você não se lembra? Nós acabamos por defender, por não aceitar aquilo que a gente traz, porque a relação é um espelho. Porque a relação é um espelho. E às vezes, aquilo que você está realmente vendo no outro é alguma coisa que você precisa ajustar em você. E às vezes o outro está vendo alguma coisa em você que precisa ser ajustado nele. Não tem aquela coisa que às vezes parece quando você está convivendo com alguém, você está trocando a personalidade. Na verdade é porque você está vendo que tem coisas em você que às vezes ficava ali embaixo do tapete. E a relação é realmente trazer para fora a sujeira. E é aí que muita gente começa essas discussões. É aí que ao invés de eu refletir sobre o que o outro está me trazendo, eu me protejo. Porque eu não posso ser aquilo que o outro está vendo. Que absurdo é esse? E às vezes é justamente nessa troca que a gente tem a oportunidade de olhar para as nossas sombras, porque nós somos luz e sombra. Não adianta, né? A gente querer ser só maravilhas. Não, nós temos as nossas limitações. E as relações, as trocas, têm um poder enorme de fazer com que a gente olhe com honestidade aquilo que a gente precisa amadurecer. Então, o amor é vida real. Não é aquela história linda, maravilhosa que contaram para nós. Porque é muito desconfortável ter que olhar para as próprias questões. É muito desconfortável se incomodar com uma coisa que às vezes é do outro e que interfere na gente. É difícil ter que conversar, ter que ter tempo para discorrer sobre esses assuntos e mais, de poder refletir, analisar e trocar de novo. Então, realmente, esses espaços vão ficando estreitos demais com a correria que a gente arruma do dia a dia, porque a gente quer viver a parte boa, a gente quer viver aquele momento em que tá o casal rindo, feliz, né, tomando um vinho, ou então aquele momento que você tá de conchinha assistindo um filme. Poxa, que lindo isso, mas por trás de todo esse cenário existe discussões, existem momentos muito difíceis, momentos que vai fazer você confrontar realmente o seu melhor e o seu pior, assim, de uma hora para outra, de você realmente estar disposto a ser incomodado e de você também saber que às vezes você vai precisar de incomodar o outro para poder ter ou colocar coisas que são indiscutíveis para você, ou melhor, que são importantes para você. E aí tem uma frase que eu falei também que é: corra para os meus braços, mas corra para ti mesmo. É uma frase que fala sobre se preencha primeiro, coloque toda a energia em você, preocupe em você não trair as suas emoções, não trair as suas vontades. Se comprometa em se nutrir todos os dias, em se amar todos os dias, em querer o melhor para você a cada passo da jornada, em poder se dar o direito de descansar, se dar o direito de fazer algo que você gosta, se dar o direito de realizar, de viver, de ser feliz, de dançar, de aproveitar a vida. Primeiro, coloque a máscara em você. Primeiro, saiba como fazer você feliz, para que dessa maneira você consiga também partilhar isso com o outro. Porque se você fizer bem feito com você, ou se você fizer o melhor por você, com toda certeza você vai conseguir dividir isso com alguém, e com toda certeza você também vai ter o parâmetro de saber o que é merecido também de receber. Afinal de contas, só é possível realmente dar algo para alguém que você se dá.
E esse é um caminho de muita maturidade e de muito entendimento. E a troca acontece a partir disso. Quando eu consigo ter uma dinâmica de doar para mim, para que eu possa realmente dar a mão para o outro. E eu entender se aquilo que também estou recebendo está conivente com aquilo que eu dou conta de entregar para mim. Porque muitas vezes a gente tem algumas dinâmicas de relação em que eu dou muito para o outro e recebo pouco. Mas para um pouco para refletir o que você está se dando, porque às vezes é um espelho. Às vezes eu realmente estou dando tanto para o outro que eu estou esquecendo de mim mesma. E aí é essa hora que a gente precisa de colocar as coisas ali nos pratinhos que eu consiga entender esse lugar. Normalmente, quem doa demais acaba atraindo pessoas que estão acostumadas a receber demais. E aí você mesma não recebe. Então perceba que até aquilo que a gente atrai tem muito a ver com a relação que a gente estabelece com nós mesmas. E o outro ponto importante aqui também é, às vezes, você pode estar se relacionando com um princeso. Esses dias eu ouvi no Instagram, acho que eu estava lendo alguma publicação, que é os princesos da vida, né? Que são aqueles homens que se acostumaram a receber, né, muito, que tiveram ali tudo da mãe, aquela relação muito simbiótica, e aí, de repente, né, este homem encontra uma mulher que teve a carência ou teve a falta ou a síndrome, né, de abandono do pai, e aí pega aquele homem e aquele homem se torna para aquela mulher a fonte de todo o amor que ela gostaria de ter recebido do pai e tenta salvar aquele princeso de todas as formas. E ali, pronto, estabelece uma relação muito mais de pai e filha do que de amor. Então as coisas elas podem se misturar muito a partir das faltas que você não recebeu da vida, mas que você também não está ajustando em você e você vai atrair justamente aquele padrão. E aqui um ponto importante que é a gente conseguir novamente ter o poder de nos concentrar e de nos entregar às trocas afetivas, que não é sobre perfeição, é justamente sobre ter coragem de mostrar as nossas vulnerabilidades, de entender que nós somos imperfeitos, que o outro também é. É da gente parar de maquiar, esconder aquilo que a gente não quer que o outro veja e a gente consiga ter coragem de mostrar isso, não como algo de feio que não pode ser visto, mas como algo que pode ser trocado, conversado. O amor em construção é aquele que a gente conversa, comunica. O quanto nós estamos carentes de comunicações. Tudo é muito rápido, é 30 segundos, é tudo, senão você perde o interesse. E para uma relação florir, de vida real, crescer com bases sólidas, é preciso conversa, é preciso de diálogo. Eu acho que esse é o maior ponto de todos, entendeu? Diálogo. Não conversa. Eu vejo que as pessoas só reclamam disso, de não ter a conversa. E é aí que o amor se mostra disponível, sabia? Através do diálogo. Quem está disposto a conversar é que está disposto a construir. Frase de impacto, anota essa. Quem está disposto a conversar, está disposto a construir. Porque é a conversa, é o diálogo, a famosa DR que todo mundo corre, que às vezes as pessoas não gostam, é que faz a construção de uma relação. É um meio caminho andado, entendeu? Para que as coisas possam realmente ser construídas, para que o amor cresça e floresça. Então reflita, se você está em relações, ou se você está numa relação que não há diálogo, pare e pense, porque esse é o combustível para a relação acontecer, para ela crescer de forma sólida. Se você quer uma construção sólida, alicerciada,
a comunicação, o diálogo e a verdade da sua expressão e ter espaço para isso acontecer, que o outro também se vê aberto nisso, é com certeza, assim, a cereja do bolo e mais do que isso, o alicerce mesmo para uma relação. Querer é poder, sim. Então, se alguém quer e está disponível para relacionar, vai ficar na sua vida. Se a pessoa não está disposta, deixa ela embora. Porque uma relação precisa de disponibilidade e de querer. Desculpinhas, palavras rasas, não querer estar presente, tá sempre ali, né, inventando desculpas em não ver, em não encontrar, em não conversar, é falta de disponibilidade. E como bem dito aqui, amor é construção, leva tempo. Então, o primeiro ponto é você perceber se a pessoa está disposta, não só nas palavras, mas na atitude. Porque agir diante do desejo é a principal forma de demonstrar que uma pessoa está querendo. Ação vale por mais do que 1000 palavras. Então, não se prenda ao que o outro está falando, mas também aquilo que ele está fazendo. Então, quando a comunicação, o diálogo se encontra com ação, é construção. E aí temos o quê? O amor acontecendo. O amor, às vezes, ele não vem avassalador. Igual os filmes. Meu Deus! Paixão, desejo. Pode também. Mas o amor mesmo, ele é uma construção. Ele pode até passar pela paixão. Mas ele precisa do espaço para ser construído. E é dentro de um espaço em que há transparência, vontade, diálogo e muita ação. Então, perceba se você está disponível, se você está aberta. E mais do que isso, a ser incomodada em muitos momentos. A também incomodar o outro. De entender que não vai ser perfeito. E que vai ter muitos problemas. Vai ter briga, vai ter desencontro, vai ter alegrias, vai ter paixão, vai ter... Ai, sai daqui! Tudo isso cabe e tudo isso faz parte da construção. Não tem como atalhos e nem pular etapas. Porque é luz e sombra. É difícil e também é fluido. Tudo isso faz parte de uma construção. Bom, se você quer ou tá pensando, pô, mas eu tô aí e tudo mais, eu não encontro alguém, ou a minha relação tá difícil, perceba qual a dinâmica que você tá tendo com você mesma. Se você realmente está aberta, se realmente existe aí algumas feridas que precisam ser acolhidas por você. Veja como você está tratando a si mesma. E dessa maneira, veja quais são as ações, os diálogos que você precisa de ter novos com você na sua vida, para que você atraia, para que você esteja aberta, para construir o amor. Eu peço, obviamente, para que você também possa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, curta, comente, compartilhe, vocês não fazem ideia o quanto isso ajuda para o crescimento do canal. E claro, mais pessoas chegarem até aqui, eu conto muito com vocês, combinado?